Minha gente querida, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos continuar, né, nossos estudos aqui acerca da teoria do Estado. E a gente, nessa aula de hoje, vai fazer aquele complemento acerca da evolução, né, dos modelos aí de Estado que a gente vem visualizando desde aquela perspectiva que chamamos de surgimento do Estado moderno, tá? Óbvio que são muitas manifestações, a gente já teve a oportunidade de conhecer nas aulas anteriores, né, essa multiplicidade de representação, né, do que o termo Estado significa. Então a gente terminou a aula passada discutindo alguns elementos que levaram à crise do Estado Social, naquele contexto, obviamente, ali da Segunda Grande Guerra, e a gente vai estudar um pouco hoje aquilo que se convencionou chamar de Estado Democrático de Direito, que é um modelo de Estado, né, que surge uma nova perspectiva que vem à tona exatamente com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Eu vou fazer a projeção na tela aí de vocês, tá? Esse é um roteirozinho do que a gente vai discutir nesse encontro de hoje, mas só para a gente poder deixar bem claro aqui, né, o que é que conseguimos tratar nas aulas anteriores. Então a gente teve a oportunidade aqui de discutir desde lá o surgimento do Estado absolutista, né, e as características do Estado liberal, né, perspectivas aí e dimensões ou núcleos do liberalismo, né, liberalismo político, liberalismo econômico, né, o núcleo moral aqui do liberalismo também. A gente viu aqui as crises, né, o que de repente tenha levado a crise aqui do modelo de Estado liberal, o surgimento do modelo de Estado social, as suas características e também elementos que levaram à crise desse modelo de Estado social. Eu terminei, né, a aula passada falando exatamente sobre essa ideia, de que no modelo de Estado social há uma ampliação das funções do Estado, de maneira que o Estado foi muito criticado, houve uma série de problemas que surgiram exatamente em decorrência da promoção, né, da promessa do Estado, né, em estabelecer aí direitos sociais, mas não conseguir cumprir, não conseguir entregar aquilo que havia sido prometido, né? Em sede ali da Constituição Mexicana, em sede ali da Constituição de Weimar de 19, aqui no Brasil esse movimento do chamado constitucionalismo social ou Estado social veio com a Constituição de 34, né? A gente teve a oportunidade nesse quadrinho aí de discutir isso na aula passada. E aí o segundo momento que seria importante a gente conseguir, né, inserir nesse quadro que está aí para a gente poder observar, são exatamente alguns elementos, pessoal, no que diz respeito àquela perspectiva teórica, né? O que é que eu falei para vocês? Eu disse, olha, nesse contexto aí de Europa, né, de evolução do Estado liberal, do Estado social, a gente tinha uma ideia de Constituição voltada para a perspectiva de que a Constituição ela era um mero convite político à atuação do Estado, de maneira que não havia obrigatoriedade de cumprimento. Então, essa ideia aqui, ó, ela pode ser sintetizada, tá? Deixa eu só colocar aqui e escrever para vocês, para ficar tudo bem registrado e bem organizado nas nossas anotações. A ausência, né, nesse contexto aqui, de supremacia da Constituição. Qual é a repercussão prática disso daqui? Ora, se a Constituição estabelece algo, né, a ausência de supremacia da Constituição. Se a Constituição estabelece algo que não é obrigatoriamente cumprido, o que vai mais importar aqui, na verdade, é o que diz a legislação. Então, no final das contas, o que a gente visualiza aqui enquanto fenômeno constitucional é que a Constituição ela era um símbolo, ela era um mero convite político à atuação do Estado, e o que era mais importante aqui ela era a lei que era aprovada pelo parlamento e não propriamente a Constituição. A gente não tinha essa estrutura ou essa perspectiva na Europa de que a Constituição era a norma mais importante, de que o ordenamento jurídico estava organizado a partir de uma lógica piramidal, de uma lógica hierarquizada, em que a Constituição estava no ponto mais alto dessa ordem jurídica. Aquele ato, né, que eu contei e terminei a aula passada falando para vocês, em 1933, do parlamento alemão, que atribuiu, né, praticou aquele chamado ato de habilitação, o texto do ministro Barroso que eu disponibilizei para vocês acerca da constitucionalização do direito, ele é muito interessante nesse sentido, que ele fala desse ato, né, esse chamado ato de habilitação autorizou Hitler, né, ou delegou para Hitler poderes normativos, para que ele pudesse expedir os seus decretos e aquilo que fosse, né, o arcabouço jurídico normativo do Estado alemão não necessariamente precisaria passar pelo parlamento.
Então, o que aconteceu foi que uma série de atos normativos foram expedidos no contexto do regime nazista e que promoveu aí a desconfiguração da Constituição de Weimar de 1919. É óbvio que, né, a perspectiva era essa, de que a Constituição estava lá como um mero convite político à atuação do Estado. Se vocês percebem, tá? Vou voltar na telinha aí novamente para a gente poder observar, essa característica aqui, né, ou isso que nós estamos chamando, né, de Estado democrático de direito, é um modelo de Estado que surge ali, né, no pós, Segunda Guerra Mundial. É um modelo, né, que surge para que houvesse uma nova perspectiva para o Estado. Anteriormente se discutia um Estado mais interventor, um Estado menos interventor, um Estado que tinha uma linha demarcatória de atuação, que não poderia, né, ingerir na autonomia ou na liberdade do indivíduo, era um Estado que deveria conduzir a economia, implementar políticas públicas. Então, vejam que esse debate, né, essa ideia de Estado de Direito aqui, não foi por si só capaz de impedir as barbáries que foram perpetradas pelo regime nazista e pelos estados totalitários no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então essa ideia de Estado de Direito ela ficou muito desgastada. Essa ideia de que o Estado estava vinculado apenas à lei. Que lei? Né? Qual é a capacidade aqui da legislação aprovada pelo parlamento impor limites efetivamente à atuação do Estado? A gente viu que num primeiro momento, aquela ideia de legalidade que surge lá, juntamente com o modelo de Estado liberal, tem essa acepção também de limitar o exercício do poder do Estado e de fundamentar também a sua atuação. Então, essa perspectiva dúplice aqui, inicialmente, do princípio da legalidade, tinha esse condão de impor freios, de impor limitações e de, né, estabelecer o direcionamento para a atuação do Estado. Mas isso não foi capaz de impedir o que aconteceu, o uso do Estado, né, da máquina pública, pelos regimes totalitários ali do contexto da Segunda Guerra. Então, na verdade, essa ideia de Estado de Direito, de princípio da legalidade, serviu às barbáries que foram perpetradas. Então, houve ali a necessidade de se promover uma releitura, de se identificar um novo modelo de Estado que pudesse levar em consideração não só a limitação do poder pelo princípio da legalidade, mas que outros elementos tivessem aqui o condão também de tutelar a atuação do Estado. Então a gente começa a ver uma outra perspectiva, um outro modelo de Estado que surge ali no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Um primeiro grande elemento aqui, que eu vou voltar na tela para vocês observem, né, é esse primeiro ponto aqui, a Constituição como instrumento básico de garantia jurídica. O que é que a gente começou a visualizar aqui, pessoal? A gente começou a identificar um modelo de Estado que também é chamado de Estado constitucional. Por que isso? Porque aqui se muda a chave acerca da percepção em relação à Constituição. Se começa a visualizar a Constituição efetivamente como a norma suprema, dotada de supremacia em relação às leis e os atos normativos. Isso traz como consequência basicamente a seguinte ideia: se a Constituição, ela do ponto de vista hierárquico, numa ordem jurídica, é a norma mais importante, então leis e atos normativos que estão abaixo dela precisam respeitar o seu conteúdo, sob pena dessas leis e desses atos normativos serem considerados inválidos. Então veja que a gente tem uma mudança de chave aqui, né? A gente tem uma mudança de perspectiva. A Constituição deixa de ser um mero convite político à atuação do Estado e passa a ser uma norma, né, a mais importante de uma ordem jurídica, dotada de supremacia formal e material. Tem até uma expressão muito conhecida de um autor alemão chamado Konrad Hess. Ele escreveu um livretozinho chamado A Força Normativa da Constituição. A gente tem tradução aqui no Brasil desse livreto, foi até traduzido pelo ministro Gilmar Mendes. Em dado momento, ele discutindo essa capacidade da Constituição, né, de impor o direcionamento para a atuação do Estado, de limitar o exercício do poder, de distribuir competências, de organizar o Estado como um todo. Ele diz, olha, a força normativa da Constituição basicamente é o seguinte: a Constituição por si só ela não pode fazer nada, mas ela pode impor obrigatoriedade de cumprimento. Então, nesse cenário, se muda a lógica da Constituição. A Constituição deixa de ser um mero convite político à atuação do Estado e passa a ser uma norma, de fato, dotada de supremacia formal e material. Isso é um fenômeno que a gente começa a visualizar com várias constituições. A Constituição Italiana de 47, né, pós fim ali do regime
fascista na Itália, a própria Constituição Alemã de 49, a primeira Constituição pós ali o fim da Segunda Guerra Mundial, a chamada Lei Fundamental de Bonn, de 49. Então a gente tem esses dois marcos aí iniciais. Na década de 70, esse movimento se ampliou, né, na Europa, em 76 em Portugal, em 78 na Espanha, justamente esses países que fizeram parte ali de um eixo, né, de regimes políticos totalitários, né, franquismo, salazarismo, o fascismo na Itália e o regime nazista também na Alemanha. E esse fenômeno chega aqui no Brasil também, né, em 88. Essa nova perspectiva de Estado, essa preocupação com a ideia de se ter realmente a Constituição como norma mais importante e também a garantia de que ela fosse cumprida e, havendo qualquer desrespeito à Constituição, deveria haver a existência de algum tipo, né, deveria existir algum tipo de mecanismo que fosse capaz de garantir essa supremacia formal e material da Constituição. É por isso que esse pós-Segunda Guerra é um movimento aqui, ou é um momento crucial para o fortalecimento do chamado controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade nada mais é do que um instrumento dentro de uma ordem jurídica que protege a Constituição. Vamos só pegar a realidade aqui do Brasil, né? Supremo Tribunal Federal, que faz controle de constitucionalidade. O que é que a gente tem no Supremo? Qualquer lei ou ato normativo que viola a Constituição, ou que alguém tem a ideia de que viola a Constituição, pode levar uma ação no Supremo, através de um ADIM, de um ADC, de um ADPF. A gente vê o Supremo fazendo isso diariamente, né? Então, o Supremo é provocado a enfrentar um debate se uma lei ou se um ato normativo é compatível com a Constituição. Se o Supremo entende que a lei não é compatível com a Constituição, a lei vai ser invalidada, ela vai ser retirada da ordem jurídica. Então, de nada adianta mudar essa percepção, né, da Constituição e falar, olha, a Constituição agora é a norma mais importante de um país, sem que mecanismos institucionais sejam utilizados para a proteção dessa supremacia. Na própria Alemanha, 2 anos após a criação dessa Constituição de Bonn, né, dessa Lei Fundamental de Bonn, a Constituição Alemã de 1949, em 1951, a Alemanha cria o seu Tribunal Constitucional, né, muito conhecido aqui no Brasil, muito lido, muito estudado, né, e muitas vezes os ministros do Supremo Tribunal Federal se utilizam de precedentes, de decisões desse Tribunal Constitucional alemão. Então, é um tribunal que foi criado exatamente dentro dessa perspectiva. Não adianta dizer que a Constituição é a norma mais importante se a gente não tem aqui mecanismos de proteção dessa supremacia. Então, essa é uma primeira mudança significativa desse chamado aqui Estado Democrático de Direito, que nasce, né, ou que se tem uma outra perspectiva a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Como eu falei há pouco também, é um modelo de Estado que também se denomina de Estado constitucional. Tá? Uma outra questão também que se tornou preocupação, né, é uma organização democrática da sociedade. Né? Daí porque a gente está falando de Estado democrático aqui de direito. Por que essa importância? Né? Porque se dá um valor maior à representação e à participação democrática no processo de decisão, né? Política, no processo das decisões nacionais, se dá um valor maior ao processo de representação política. A democracia representativa aqui, a democracia liberal, ela também é enfatizada nesse contexto. Tá? Não adianta o poder político estar concentrado nas mãos do chefe do Poder Executivo, que vai ser o guardião da Constituição, que vai ali poder expedir seus decretos e alterar a lei ou alterar a Constituição. Se dá uma ênfase aos instrumentos democráticos também, não só de representação política, mas de participação direta do cidadão, né? Nos famosos instrumentos de plebiscito, de referendo, né? Possibilidade de iniciativa popular, de leis, de emendas à Constituição, né? Nos países que existem. Então, se fortalece, se dá esse valor, se traz esse cuidado, se traz o indivíduo para o centro, de fato, dessa atuação do Estado. Né? Até uma lógica principiológica, por exemplo, de se falar muito em princípio da dignidade da pessoa humana, da atuação do Estado ser pautada, né? A ideia de dignidade da pessoa humana ser ponto de partida e ponto de chegada de qualquer atuação do Estado. Então, isso é um elemento muitíssimo importante aqui, dentro desse novo modelo de Estado, chamado aqui de Estado Democrático de Direito, do pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Então, vamos embora, voltar na tela aí para a gente poder continuar acompanhando aqui essas discussões, tá? Não esqueçam, para a gente poder
falar um pouquinho aqui desses elementos, tá? A organização democrática, aqui, ó, isso aqui é muito, pessoal, mas muito importante. Um sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos. Olha só, em conversas passadas, eu falei para vocês que essas cartas de direitos, que a gente chama, né, carta de direitos, direitos fundamentais, um catálogo de direitos fundamentais, funciona com uma limitação ao exercício do poder. Aquela Bill of Rights lá de 1689 na Inglaterra limitou o poder ali da monarquia, né? Foi um documento ali produzido pelo parlamento, né? A partir daquele processo lento e gradual, um processo, né, de imposição de limites ao exercício do poder político ali por parte da monarquia, né? Limite que foi imposto ali no decorrer do tempo pelo parlamento da Inglaterra. Então veja que eu falei para vocês em aulas passadas que essa ideia de carta de direitos, ela traz uma limitação ao exercício do poder, né? Foi assim quando a gente estava falando de direitos civis e políticos no contexto do Estado liberal, que impôs uma linha demarcatória à atuação do Estado. No contexto do Estado social, esses direitos prestacionais que impõem um fazer ao Estado. Só que no contexto do pós-Segunda Guerra, se traz uma outra narrativa, né? Se traz uma outra perspectiva. Se preocupa também, pessoal, muito cuidado com isso daqui, não só apenas com direitos individuais, né? Mas se preocupa com os chamados direitos coletivos e direitos difusos, que são direitos que atingem um grupo indeterminado de pessoas, direitos difusos, ou um grupo determinado de pessoas, direitos coletivos. Porque se viu, tá? Isso aqui é muito, mas muito importante, que sem esse pensamento voltado para a coletividade, se poderia visualizar o nascimento e o surgimento de regimes totalitários, de regimes políticos, como ocorreram no momento ali que deu origem, né, naqueles momentos ali que antecederam e que deram origem à Segunda Grande Guerra. Então, houve uma necessidade da humanidade, dos países, né, inclusive num plano internacional, tomarem muito cuidado e se preocuparem com essa ideia de direitos individuais e também de direitos coletivos. A preocupação aqui com a proteção de direitos não ficaria apenas restrita a um país, a uma ordem interna específica. A gente vai voltar a discutir isso também quando formos estudar os elementos, né, configuradores do Estado moderno, e que a gente for discutir questões relacionadas a território, né, a soberania. Então, tudo isso envolve esses debates. Mas a gente viu ali no pós-Segunda Guerra essa necessidade de se ter uma preocupação maior com a paz, né, com a humanidade, né, com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, por exemplo. É nesse contexto do pós-Segunda Guerra que a gente vê, por exemplo, o surgimento da ONU, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? A gente visualiza ali o crescimento de instituições internacionais, né, o surgimento de uma série de tratados internacionais que começaram a balizar, né, o cumprimento e a concretização de direitos humanos na ordem interna. Então veja que a preocupação muda, esse fenômeno, pessoal, que a gente está discutindo aqui, de direitos humanos, fenômeno relacionado aqui a tratados internacionais, é um fenômeno do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Após o fim da Segunda Guerra, essa preocupação com a humanidade, com a paz, né, com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essa ideia de direitos difusos e direitos coletivos surge exatamente nesse contexto, né? Se traz um pouco, né, se tira um pouco essa preocupação apenas de olhar para o indivíduo, mas para olhar a humanidade como um todo. Isso é uma característica, isso é um marco aqui desse Estado democrático de direito. Voltar na telinha aí para vocês, para a gente poder seguir também, tá? Outro ponto aqui, que é marco desse modelo de Estado, é o que a gente está chamando aqui de justiça social e igualdade material. Olha só, deixa eu te explicar aqui com muito cuidado isso. No modelo de Estado social, a gente fala, né, dessa ideia aqui de direitos prestacionais, o surgimento de direitos que demandam uma atuação do Estado, implementação de políticas públicas para concretizar direito à saúde, para concretizar direito à educação. Mas aqui, né, se a gente for seguir dessa forma, com esse raciocínio, o que o Estado tinha em mente aqui era a promoção da chamada igualdade formal, é tratar a todos indistintamente. Então, se tem uma política de saúde, se o Estado conseguir oferecer para todo mundo.
uma política pública de educação, que o Estado ofereça para todo mundo, né? Então, não havia diferenças. Isso é o que a gente vai chamar de igualdade formal, isso é o que a gente vai chamar de isonomia formal. Mas esse modelo pós-Segunda Guerra, esse chamado Estado democrático, ele traz um outro compromisso, ele traz uma outra perspectiva, um outro modelo, um outro olhar, que é a ideia de se garantir justiça social e igualdade material. É efetivamente o Estado se voltar para mudar o status quo, para realmente ser instrumento de justiça social e mudar a realidade. Nem que para isso o Estado precise, em algumas situações, oferecer um tratamento diferente para grupos específicos que precisam de políticas públicas específicas, né? Que precisam dessa atuação mais intensa, voltada para um grupo específico. Então, se muda a mera ideia de igualdade formal e se passa a ter como centro uma busca, de fato, por uma mudança da realidade social, a promoção de uma igualdade material, a promoção de uma justiça social. Se quer verem como isso funciona do ponto de vista prático, exemplos aqui da tentativa de se promover essa igualdade material, que é aquele famoso brocárdio, aquele brocárdio que a gente ouve, né? Tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Porque se você dá um tratamento desigual para quem está em situação de desigualdade, você acaba, de alguma forma, né, equilibrando aqui essa balança das relações sociais. Grandes exemplos dessa tentativa de promover uma igualdade material, né? Direitos que são atribuídos a grupos específicos, a grupos vulneráveis, direitos das pessoas com deficiência, direito dos idosos, né, direitos da criança e do adolescente, né, direitos que são extensíveis a pessoas negras, né, em razão do sexo, né, do gênero, da origem, como a gente interpreta e a gente encara esse tipo de debate, mas a verdade aqui é que essa ideia de igualdade material, ela pressupõe uma atuação do Estado para efetivamente promover essa igualdade, nem que para isso ele precise dar um tratamento diferenciado para determinados grupos. Por exemplo, as cotas raciais em concursos públicos e em vestibulares de instituições públicas, né? As políticas e ações afirmativas relacionadas a bolsas, né, em instituições privadas, tudo isso faz parte dessa ideia de uma atuação do Estado para efetivamente promover uma igualdade material. Então não é apenas ficar falando de igualdade, de tratar a todos indistintamente. Não, não é tratar a todos indistintamente. Existem grupos específicos que precisam ter um tratamento diferenciado em razão das suas condições. Isso a gente vem identificando nos últimos anos, aí, inclusive em decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Reconhecendo a constitucionalidade, por exemplo, de cotas em universidades públicas. Isso começou num debate lá no início de 2010, 2011, quando a UNB estabeleceu cota no seu vestibular, né, e se questionou isso, o Supremo disse que isso faz parte da busca pela igualdade material, né, isso se questionou já também quando houve a implementação de cotas sociais e raciais também, no que diz respeito aos concursos públicos, né, cota racial principalmente. Existem várias outras decisões recentes, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, achei essa muito interessante, que atende, né, as mulheres, garante a dignidade, promove essa ideia de igualdade material, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal encarando uma discussão que sempre acontecia, né? Uma mulher gestante, uma mulher que esteja gestante, ou, né, uma mulher que tenha acabado de dar à luz, por exemplo. Geralmente acontecia o seguinte: a mulher passava num concurso, aí tinha nas fases do concurso, tinha um teste de aptidão física ou tinha um curso de formação. A mulher grávida, obviamente, não pode se submeter a esse tipo de situação, né? Aí o que é que geralmente acontecia? As mulheres eram eliminadas desse tipo de concurso, não tinha uma segunda oportunidade. Aí se começou a debater que isso não estava certo, porque a mulher não poderia ser punida por uma situação, uma circunstância natural da vida, né? A ficar grávida, construir família, isso não tem, ela não pode ser punida em razão desse tipo de situação, né? De engravidar. E aí se começou a dizer, não, mas é possível sim uma segunda chance, desde que haja previsão em edital. E qual é a banca que vai fazer isso? Né? Colocar uma segunda chance para ter que promover um curso, para ter que atrasar de repente o início do curso. A gente começou a ver que isso não tinha qualquer tipo de efetividade. Até que o Supremo foi lá e disse, olha, independente de previsão em edital, a mulher que perde um teste de aptidão física ou, de repente, um curso de formação em razão de estar grávida ou em razão de ter dado
à luz há pouco tempo, né, está naquela situação ali inicial de licença maternidade, por exemplo, ela tem direito sim a uma segunda chance, independentemente de previsão em edital. Por quê? Porque isso é um modo de garantir a igualdade material. Isso é um modo de garantir a dignidade da pessoa humana. Isso é um modo de dar um tratamento diferenciado a quem está numa condição de desigualdade, sim. É que não pode, por circunstâncias naturais, naquele momento, se submeter a um curso de formação ou a um teste de aptidão física. Então a gente começa a ver esses fenômenos aí, esses exemplos concretos que eu estou mostrando de agora, isso começa a aparecer como uma característica importante do Estado, exatamente nesse pós-segunda guerra, quando o Estado de fato se preocupa em promover essa justiça social, em mudar essa realidade, e não apenas promover a implementação de políticas públicas do ponto de vista formal apenas, tá? Mas se garantir também essa ideia de igualdade material, tá certo? Então isso é um elemento aí extremamente importante para a gente poder discutir. Vamos voltar na tela, né, para a gente fazer um último comentário aqui, né, dessa característica do modelo de Estado, né, democrático de direito, que é a ideia de divisão dos poderes ou de funções. Isso aqui se dá uma ênfase muito grande a essa ideia de equilíbrio e de separação dos poderes. Executivo com a sua função, legislativo com a sua função e poder judiciário também com a sua respectiva função. Tá? Então se dá uma ênfase a esse equilíbrio e a essa harmonia. Não que não existisse no modelo anterior de Estado, mas aqui se dá uma ênfase maior, até porque essa ideia de separação dos poderes, que a gente vai estudar um pouco mais detalhado para frente, essa ideia de separação dos poderes aqui, separação de funções, ela é também um modo de limitação do exercício do poder. Isso está na gênese da observação de Montesquieu, quando ele falou da separação dos poderes lá na sua obra do Espírito das Leis. Tá? Então isso aqui é um elemento importante que a gente vai discutir. E aqui, para a gente poder arrematar, né, já se aproximando do fim dessas informações importantes acerca do Estado democrático de direito, né, isso aqui tem uma outra abordagem, uma outra forma de olhar quando se fala desse chamado Estado constitucional em direito constitucional, e aqui, portanto, a gente dá um panorama geral sobre o assunto, mas é comum, às vezes, você parar, de repente, para olhar essa estrutura que está aí na tela de vocês e ficar pensando, né, olha, isso daí, Helder, não é uma característica que já existia, não já tinha, de certa forma, as constituições anteriores, por exemplo, a Constituição da França de 1791, não já tínhamos aqui, de certa forma, direitos individuais, já se tinha também essa ideia de igualdade que você colocou aí para a gente poder observar, não já existia também separação dos poderes. Olha só, a doutrina costuma fazer uma abordagem bem interessante sobre isso, né? Quando alguém identifica, olha, isso aí já existia, não tem muita diferença não. De fato, o que é que a doutrina explica para a gente? Em termos estruturais, se tem mudanças, mas as mudanças não são significativas como é uma mudança do Estado liberal para o Estado social, quando isso se consolida propriamente, né? Você aumentar aqui a atuação do Estado. O que efetivamente a gente consegue perceber de mudança é o olhar, é o modo de atuação do Estado. O Estado se volta para atuar de que forma? Como é que vai se dar a relação do Estado com a separação dos poderes, com os direitos fundamentais, com essa ideia de igualdade que eu acabei de tratar com vocês aqui? Então há uma mudança de olhar. A questão aqui é o que fazer com toda essa estrutura que a gente tem. Né? Qual é o motivo, qual é a razão de ser, a razão de existir do Estado? Como é que ele vai se valer dessas estruturas que estão à disposição, considerando o que aconteceu nos regimes totalitários ali na Europa. Né? Se muda o paradigma, se muda a preocupação, se passa a ter uma preocupação com toda a humanidade, com direitos coletivos, uma interação maior entre os Estados soberanos, né? Se passa a ter esse cuidado com a própria ideia de supremacia constitucional, conforme eu já falei aqui para vocês. Né? E todos esses elementos, todas essas características, elas repercutem aqui em 88, no processo de criação da Constituição, que começa lá em fevereiro, né? Dia 1º de fevereiro de 87, a gente tem muitos desses elementos, né, interferindo e influenciando no processo de criação da Constituição de 88, como o catálogo de direitos fundamentais que a gente tem, a importância da atuação dos mecanismos de controle de constitucionalidade, a separação dos poderes e uma série de discussões que foram levadas à frente
com a confecção da Constituição de 88 e o estabelecimento de um Estado social e democrático aqui no Brasil. Uma última informação que eu já venho falando sobre isso, tá? O surgimento de Estado social não significa aniquilar o modelo de Estado liberal. Existe, na verdade, uma ampliação aqui do escopo do Estado. Se permanecem com direitos individuais, mas se passa a estabelecer direitos aqui de segunda dimensão, direitos sociais. Com esse modelo de Estado democrático de direito, você não aniquila as conquistas do Estado social e do Estado liberal. Você, na verdade, muda o modo de encarar e o modo de fazer uso dessas conquistas do Estado liberal. É por isso que a doutrina costuma dizer que, nesse contexto do pós-segunda guerra, nesse Estado democrático de direito, a gente tem um surgimento de direitos de terceira dimensão, que são esses direitos coletivos, direitos difusos, né, que se ampliam para olhar grupos específicos, não apenas se falar de indivíduos, e aí isso acaba consolidando o lema da Revolução Francesa, que é a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade no Estado liberal, a liberdade, né, no Estado liberal, a igualdade no Estado social e a fraternidade, mais enfaticamente destacada, no contexto do Estado democrático de direito. Então você não tem aqui uma substituição de um modelo, uma substituição total. Você tem, na verdade, uma mudança de paradigma de como encarar esse tipo de debate. Por exemplo, para a gente arrematar, direito de propriedade, né? Primeira dimensão. Mas quando a gente fala de um Estado social, a propriedade tem que atender à sua função social. E também ela deve ser interpretada a partir dos direitos difusos e coletivos. Por exemplo, você tem uma propriedade e naquela propriedade existe uma mata nativa, né? Uma mata atlântica que você precisa preservar. Porque a propriedade é sua, você não pode sair por aí destruindo. Né? Dentro da sua propriedade, lançar algum tipo de tóxico na atmosfera, destruir um curso d'água de um rio que passa na sua propriedade. Então, há formas de reinterpretar os direitos que já existiam e que foram conquistados a partir de um novo paradigma, de um novo olhar desse modelo de Estado. Certo? Então, essas são as características essenciais do modelo de Estado democrático de direito, esse novo paradigma, esse novo olhar que surge ali após o fim da Segunda Guerra Mundial. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. A gente vai seguir na próxima aula, discutindo ainda esses elementos relacionados à teoria do Estado. Obrigado pela companhia de vocês, forte abraço, bons estudos e até a próxima.